Graças e paz, queridos. É uma satisfação e uma honra estar mais um dia na transmissão desse culto que tem sido online e agradecer a Deus pela oportunidade de abençoar mais uma vez a vida de todos aqueles que estão em suas casas assistindo e sendo edificado pela palavra de Deus. E eu queria que, antes de começar a ministrar a palavra desse segundo dia de culto de edificação, eu queria fazer uma oração abençoando todos aqueles que estão na sua casa e que acompanharão essa live e essa ministração. Eu gostaria que você, na sua casa, você fechasse os seus olhos e você realmente adentrasse nas dimensões celestiais, na presença de Deus, para que a atmosfera, nesse momento de culto, nesse momento em que você ouvirá a palavra, ela seja totalmente renovada, porque naturalmente na tua casa a bênção do Senhor já está, a bênção do Senhor já se manifesta, mas o propósito de uma adoração neste momento específica é justamente para que essa atmosfera ela aumente, é para que essa atmosfera ela seja renovada, para que mais coisas Deus ministre sobre a tua vida, para que mais presença de Deus seja multiplicada e plena e permaneça constantemente sobre o teu lar e sobre a tua família. Por isso, eu te convido a que você, nesse momento, você ore juntamente comigo. Santo Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos em tua presença, em oração, e eu quero, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, declarar o teu reino sobre todos aqueles, meu Deus, que estão neste momento assistindo este culto online, meu Deus. Pai, eu peço que a bênção, meu Deus, da tua presença, através do teu Espírito Santo, seja plena. Que cada pessoa, meu Deus, que está acompanhando esta oração agora, que está ouvindo essa oração, que ela seja tocada, que ela seja cheia do teu Espírito Santo. Que ela comece, meu Deus, a ser tocada do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Santo Deus poderoso e santo, no nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, para que o teu poder restaurador se manifeste em cada pessoa. Pai, eu oro para que o Senhor venha fortalecer as vidas espirituais de todos aqueles que estão assistindo. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha fortalecer o corpo físico. Eu oro para que o Senhor fortaleça, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a emoção, meu Deus, daqueles que estão abatidos e abalados, Pai. Concede, meu Deus, estrutura e fortaleza espiritual, estrutura e fortaleza emocional, estrutura e fortaleza física. Eu te peço, meu Deus, que todos aqueles que estão ouvindo esta oração, eles sejam revigorados agora, de toda fadiga, todo cansaço, todo abatimento, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que essa chuva de enganos que tem sido liberada, meu Deus, essa chuva de pavor e de medo que tem assolado, meu Deus, a mente, meu Deus, a visão e o entendimento do teu povo, meu Deus, que seja totalmente substituído, meu Deus, tudo aquilo que é negativo que tem sido liberado, seja substituído, neste momento, pelo refrigério do teu Espírito Santo. Espírito Santo, que a tua doce presença inunde agora cada lar, em nome de Jesus, que comece a fluir na vida daqueles que estão em tua presença, Senhor. Que os lares, que as famílias sejam cheias da tua presença. Meu Deus, inunda, meu Deus, cada ambiente dessas casas, desses lares que estão acompanhando neste momento a oração. Que se estabeleça, meu Deus, a paz, que se estabeleça a alegria, que se estabeleça, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o amor fluindo de cada membro da família, meu Deus, um para com o outro. Que se estabeleça, meu Deus, a unidade. Que se estabeleça, meu Deus, a concordância. Que se estabeleça, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a saúde. Eu oro, meu Deus, de forma específica por aqueles que porventura estão abatidos fisicamente. Estão, meu Deus, com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de sintomas. Meu Deus, eu declaro, em nome de Jesus, que seja bloqueado agora essa enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Eu libero, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o teu poder de cura, o poder, meu Deus, do refrigério, o poder regenerador do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toca, meu Deus, e restaura todos aqueles que estão abatidos, meu Deus, fisicamente.
Aqueles que têm, meu Deus, algum tipo de debilidade, algum tipo de deficiência, ou estão sentindo algum sintoma de enfermidades, independente do que seja, Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos cura e nos restaura. Por isso eu declaro, Senhor, a cura, a restauração física de todos aqueles que necessitam, Senhor. E eu declaro, meu Deus, a plenitude das bênçãos e dos desígnios do Senhor sobre cada família, meu Deus, e sobre cada pessoa de forma individual. Obrigado, meu Deus, a Ti nós damos a glória, o louvor e a adoração no nome de Jesus Cristo. Amém. Então hoje é o segundo dia do culto de edificação que nós ministramos durante 3 dias. E como nós sabemos, como todos sabem, nós ministramos temas específicos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. João 21, do versículo 15 ao versículo 17, diz assim a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. O tema da mensagem, o tema geral do que nós estamos tratando nesses 3 dias de culto de edificação é edificando a minha vida em Deus. E ontem nós entendemos que, de forma muito clara, que a nossa vida não tem como nós edificarmos a nossa vida de forma geral em Deus, se nós não guardarmos o nosso coração. Porque como a Bíblia descreve no livro de Provérbios, é a partir do nosso coração que nós encontraremos as saídas para a vida. Ou como disse o texto de ontem, como diz uma outra versão do texto, que o nosso coração, é do nosso coração que partem as fontes para a nossa vida. E nós entendemos uma coisa extremamente importante, que não há como nós agradarmos a Deus se o nosso coração não estiver guardado, e tanto em relação a Deus como em relação a pessoas. Nós aprendemos que esses são princípios que baseiam praticamente tudo aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Toda edificação de vida é baseada nesses 2 grandes mandamentos que foram simplificados de certa forma por Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós aprendemos que nós podemos nos revoltar contra Deus mesmo quando não há uma intenção. E nós entendemos que quando isso acontece, infelizmente, nós não podemos alcançar a plenitude do plano de Deus. Nós não podemos alcançar realmente o propósito. E nós aprendemos com alguns exemplos bíblicos, como foi o caso citado ontem de Saul e de Moisés. Infelizmente, exemplos negativos. E os exemplos positivos, nós entendemos que Jó e Davi foram 2 homens que eles cumpriram, guardaram o seu coração e alcançaram o propósito de Deus. Simplesmente porque, como nós aprendemos também, Deus ele nos abençoa de forma cíclica. Deus nos abençoa por estações. E é lógico que, mediante esse mandamento de provérbio de que nós temos que guardar o nosso coração, naturalmente o nosso coração precisa estar guardado diante de cada fase, diante de cada romper, diante de cada estação que nós iremos adentrar. Porque Deus é um Deus
de novidades. E sempre, em cada estação, em cada momento em que nossa vida avança, em que nós amadurecemos, em que nós adquirimos conhecimento, principalmente para administrar aquilo que Deus acrescenta, aquilo que nós alcançamos com a ajuda de Deus. Então, naturalmente, o nosso coração precisa estar guardado, porque, infelizmente, sempre quando esse momento de rompimento, de avanço está próximo, naturalmente nós seremos resistidos e seremos tentados a nos revoltar contra pessoas e contra Deus. E uma coisa que é extremamente importante, ainda recapitulando o que foi falado ontem, é que a questão, o fato de nós termos que buscar a Deus em cada fase e ciclo, para o nosso coração estar guardado e alcançarmos o seu propósito, alcançarmos os seus planos perfeitos, não tem a ver com ganância. Não é guardar o coração para que nós alcancemos o plano perfeito de Deus por uma questão apenas de conquista, de ganância, mas acima de tudo por uma questão de propósito. Nós precisamos guardar o nosso coração e buscar a Deus em cada fase, em cada ciclo, em cada momento em que nós sentimos e percebemos a possibilidade de avançar, de amadurecer, de crescer e de alcançar os nossos propósitos. Não é por ganância, é por uma questão de propósito e de cumprir o propósito de Deus. O plano de Deus, ele é macro e ele se manifesta de uma forma geral, sobre todos aqueles que creem. Mas nós precisamos estar atentos que o propósito de Deus, ele tem a ver conosco. O propósito de Deus, ele é estritamente pessoal. Ele é algo que é individual. E também é uma questão de opção. Nós alcançarmos a plenitude, alcançarmos o ápice, o nível máximo daquilo que Deus tem para nossas vidas, é uma coisa que é pessoal. Isso não depende de Deus, porque, como eu disse, o seu plano, ele é geral. É uma questão individual, porque o propósito, ele é individual. O propósito, ele é completamente pessoal. Observe uma coisa, que mesmo no exemplo de Moisés e de Saul, que foram infelizmente exemplos negativos, eles não mudaram o propósito geral de Deus. Saul saiu do propósito. Moisés, infelizmente, ele não entrou na terra prometida. De certa forma, ele saiu do propósito. Mas eles não mudaram o plano geral de Deus. O que eu quero dizer com isso, em relação ao propósito ser pessoal, é que o propósito foi mudado na vida deles pessoalmente, e não no plano geral, no plano macro de Deus. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos, porque o chamado de Deus, ele é completamente pessoal. Ele depende de como nós vamos nos portar. Por isso que eu disse que não é por uma questão de ganância, é por uma questão de estar alinhado ao propósito geral de Deus, porque o nosso propósito como filho de Deus é justamente agradá-lo, é justamente produzir o resultado daquilo que Ele investiu em nós. Porque todos nós, como eu sempre digo, nós somos um investimento de Deus. Deus investiu nas nossas vidas cura, libertação. Deus investiu a sua própria presença pelo Espírito Santo. Deus investiu a Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que nós dessemos fruto. O próprio Jesus falou sobre isso. Então nós precisamos olhar para nós mesmos como sendo um investimento da parte de Deus. E nós sabemos que todos aqueles que investem, eles naturalmente esperam o retorno do investimento. E é justamente por amar a Deus, que é o primeiro mandamento, sobre todas as coisas, que nós precisamos de forma individual decidir buscar a presença de Deus, para que cada fase, para que cada estação que nós tivermos que adentrar, nós possamos realmente romper e frutificar em cada estação.
para cumprir o propósito. Não é por uma questão de ganância, não é por uma questão de mera conquista, é por uma questão de simplesmente agradar ao coração de Deus, como é determinado para nós que temos aliança e que somos seus filhos. E observe que na vida de Moisés e de Saul, como eu disse, o propósito, ele infelizmente foi interrompido na vida deles pessoalmente, não o propósito geral de Deus. Israel entrou em Canaã, apenas Moisés ficou. O reinado de Saul continuou, o reinado de Israel, ele continuou com Davi. Apenas na vida de Saul e da sua descendência, claro, porque teve uma consequência geracional, infelizmente o propósito foi parado. Mas o propósito geral de Deus, ele continuou. Por isso é que nós temos que estar atentos, porque o propósito ele é completamente pessoal e tem a ver com a nossa motivação, a nossa alegria e a nossa decisão de agradar a Deus, que faz tudo, que já fez tudo e faz tudo em nossas vidas como um investidor. A questão, irmãos, é que por que em cada fase, em cada estação que nós adentramos, nós temos que buscar a presença de Deus e temos que buscar receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Isso não tem a ver, irmãos, com coisas pessoais, mas ao contrário. Isso é totalmente proporcional ao fato de Deus ser todo-poderoso. Deus ele é detentor de todo o poder. Então isso é totalmente proporcional ao fato de Deus ser poderoso, ao fato de Deus ser perfeito e Deus ser ilimitado. O que significa isso? Deus ser poderoso, Deus ser perfeito e Deus ser ilimitado. Significa uma coisa muito simples. Que Deus ele sempre vai ter algo para acrescentar nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Por isso que em cada fase, em cada estação que Deus acrescenta algo, Deus acrescenta não é porque Ele quer apenas de forma material nos abençoar. É porque isso faz parte da natureza de Deus. Ele é perfeito, Ele é todo poderoso e Ele é ilimitado. Então, de forma automática, eu vou usar esse termo, Deus nos abençoa, Deus acrescenta, não tem como fugir disso. Mas a realidade é que se nós não conseguimos contemplar esse acréscimo, é porque nós não temos guardado o nosso coração. E nós vemos que aqueles homens que guardaram o seu coração, como foi o caso de Jó e de Davi, eles tiveram acréscimos nas suas vidas. Jó recebeu o dobro do que ele possuía e Davi, ele teve o seu reino perpetuado ao ponto de de ter Jesus Cristo como seu descendente direto. Então, naturalmente, guardar o coração, com certeza, faz parte de nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para fazer. Porque Deus é todo-poderoso, porque Deus é perfeito e porque Deus é ilimitado. Se nós realmente guardamos o nosso coração, então não tem como Deus não acrescentar nas nossas vidas em todas as áreas. É por isso que nós precisamos aprender e nos aprofundar mais acerca do que nós temos que fazer para que as nossas vidas sejam edificadas em Deus. Para que em todas as áreas nós possamos edificar uma vida plena, uma vida abundante e uma vida também satisfatória. E lógico que isso não significa que nós não poderemos sofrer problemas, passar por aflições. Davi passou por muitos problemas. Jó enfrentou problemas terríveis, mas a questão é que os seus corações estavam guardados. Então, naturalmente, eles enfrentaram os problemas, mas eles venceram cada um dos problemas. Essa é a diferença de nós guardarmos o nosso coração e permitirmos que o Senhor nos molde e nos aperfeiçoe. Eu creio que todos nós conhecemos
a história do apóstolo Pedro, que foi um homem tremendo. O apóstolo Pedro ele é alguém que não tem nem como descrever a fidelidade e a bênção que ele foi no momento em que ele servia, como até hoje que se ministra acerca da vida e do testemunho do apóstolo Pedro. E a questão não é que as partes negativas do apóstolo Pedro, elas demonstram a vida dele ou o testemunho dele de forma ruim, não, ao contrário. Mesmo nos erros do apóstolo Pedro, ele serve de inspiração para nós aprendermos e para nós amadurecermos, para nós não cometermos os erros que ele porventura tenha cometido, até porque era um homem falho como nós somos, não era perfeito, mas a questão é que ele permitiu-se vencer cada obstáculo. Ele permitiu-se adentrar em cada estação, em cada momento em que as coisas se apresentavam, mesmo ele cometendo falhas, mas ele conseguiu vencer. Então, claramente, Pedro, ele é um exemplo de edificação de vida para todos nós. E uma coisa interessante acerca de Deus sobre nós é que Deus, ele conta com cada um de nós, mesmo sabendo quem nós éramos. Deus conta comigo e com você, mesmo sabendo quem nós somos. Deus conta comigo e com você, sabendo quem nós seremos. Ele continua contando conosco. Ele continua esperando que o nosso coração seja guardado. E você pode perguntar, apóstolo, mas qual é a forma para que eu guarde o meu coração? E é disso que eu quero discorrer hoje nessa mensagem. Como que eu posso guardar o meu coração? Qual foi o segredo de Davi? Qual foi o segredo de Jó para que eles guardassem o seu coração? E qual foi o segredo do apóstolo Pedro para que ele se tornasse um discípulo exemplar, para que ele se tornasse uma coluna da igreja e um testemunho que inspira vidas até os dias de hoje? Qual é o critério, o que nós precisamos fazer para que o nosso coração seja guardado? E é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. O apóstolo Pedro, ele é alguém que o apóstolo Pedro é alguém que cometeu muitos erros. Ele era duro, ele era violento, ele era sem paciência, ele era contestador. Todas esses defeitos, o apóstolo Pedro ele possuía: duro, violento, contestador e sem paciência. Pode observar que os relatos bíblicos descrevem claramente que todas essas coisas manifestavam-se de forma muito espontânea na vida do apóstolo Pedro. E como que esse homem conseguiu vencer todas essas debilidades, todos esses defeitos que eram muito claros na vida dele? Porque realmente Pedro, ele tinha um coração duro, porque todas as vezes que Jesus Cristo o repreendia, ele tinha algo para dizer. Quando Jesus o alertava, ele tinha algo para contestar. Então, naturalmente, ele era alguém que tinha um coração duro, ele era violento. Lembre-se que ele cortou em um momento súbito, ele cortou a orelha de um dos soldados que foram para prender Jesus. Pedro, ele não tinha paciência. Lembre-se do momento em que a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? Pedro diz: Senhor, todo mundo te toca e tu perguntas quem te tocou? Ele era alguém que não tinha muita paciência. E ele era alguém que contestava. Ele era alguém que realmente, ele era contestador, porque quando Jesus Cristo disse que ele iria negá-lo, ele disse: Senhor, não, eu vou morrer por ti. Então, todos esses defeitos aqui esses defeitos que eu listei aqui, o apóstolo Pedro, ele tinha. E eram muito aparentes, foram muito aparentes na vida dele, no momento em que ele estava no seu processo, juntamente com Jesus Cristo. Mas o que é que a vida do apóstolo Pedro nos ensina? Pedro é um dos exemplos mais ricos para nos ensinar
como nós podemos guardar o nosso coração e como nós podemos adentrar em cada estação, em cada fase que Deus apresenta diante de nós, não apenas para adentrarmos, porque a questão não é nós adentrarmos dentro de cada estação, de cada fase, de cada oportunidade, mas a questão é nós permanecermos e avançarmos. Essa é a questão. Muitas pessoas, elas conseguem contemplar as oportunidades de Deus. Muitas pessoas, elas iniciam uma nova fase de amadurecimento, uma nova fase de cura, de libertação, de conhecimento. Mas a questão é que a maioria não se mantém. E o apóstolo Pedro, mesmo sendo espontâneo e tendo todos esses defeitos que eu citei, essas falhas, que nós, a maioria de nós também temos, infelizmente, mas ele conseguiu vencer cada uma das etapas e cada uma das adversidades que se apresentaram diante dele. A forma de nós guardarmos o nosso coração, termos a maturidade, termos a fortaleza de decidir guardar o nosso coração, porque entenda que guardar o nosso coração para nós edificarmos a nossa vida em Deus não tem a ver com ser isento de dificuldades, porque Jó passou por dificuldades, Davi passou por muitas dificuldades, mas os seus corações foram guardados. Pedro passou por muita dificuldade, mas ele tornou-se o maior discípulo, o maior líder que a igreja descreve. Ele é chamado como a coluna da igreja. E o que é que o apóstolo Pedro teve que fazer? É justamente o que nós precisamos fazer para que o nosso coração seja guardado. É nós realmente estarmos capacitados e preparados para vencermos os nossos próprios limites. O que tem impedido de você guardar o seu coração, talvez, é justamente porque você ainda não venceu os seus próprios limites. Foi justamente esse o segredo, que não é segredo, de Davi, de Jó e do apóstolo Pedro. O que fez com que Pedro saísse de uma posição de alguém que negou, que traiu Jesus, para a posição de o maior líder ou a coluna da igreja primitiva, é simplesmente porque Pedro, ele venceu os seus próprios limites. Não há como, irmãos, nós guardarmos o nosso coração para edificarmos as nossas vidas em Deus, se nós primeiramente não vencermos os nossos próprios limites. Todos nós temos limitações. Nós não conhecemos a história pregressa do apóstolo Pedro, nós não temos conhecimento, mas nós sabemos da nossa história. Eu e você conhecemos a nossa própria história. Com certeza, se nós pararmos para fazer uma reflexão minuciosa com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos lembrar de coisas que nos limitaram, coisas que contribuíram para nós sermos talvez hoje pessoas sem paciência, coisas que contribuíram talvez para nós sermos pessoas que manifestamos de forma até esporádica, mas manifestamos violência, coisas que aconteceram para que o nosso coração se tornasse um coração duro, coisas que aconteceram para que o nosso coração, ou para que nós nos tornássemos pessoas contestadoras. Se nós pararmos um pouquinho e buscarmos a Deus, como eu tenho dito, nos separarmos um pouquinho para que Deus realmente trabalhe, para que o Espírito Santo ministre com liberdade em nós, naturalmente nós vamos poder identificar várias dessas coisas que têm nos limitado. E o nosso papel é simples, é nós nos esforçarmos em Deus para romper cada um desses limites. E quando a gente olha para a vida do apóstolo Pedro, nós vemos que romper limites na vida do apóstolo Pedro foi uma coisa que aconteceu durante todas as fases da vida dele, porque o apóstolo Pedro, como nós, ele teve a primeira fase de treinamento, de bebê espiritual, e foi gradativamente amadurecendo, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, até se tornar a coluna da igreja. Nós passamos pelo mesmo processo. Nós passamos por esse mesmo processo
de rompimento, de amadurecimento. E não foi diferente com o apóstolo Pedro. E se você me pergunta, apóstolo, mas como é que eu posso identificar que eu não ultrapassei os limites? Como é que eu posso identificar, apóstolo, que tem coisas na minha vida que ainda me limitam, que ainda não permitiram eu avançar em Deus, manter o meu coração guardado, para que a minha vida seja totalmente edificada em Deus? É simples, é você só se autoavaliar e você observar as tuas práticas ou as tuas atitudes que ainda são reprováveis. Se são práticas que você, de forma constante, de tempos em tempos, de momentos em momentos, ou de situações em situações, se você manifesta essas práticas reprováveis, então naturalmente você ainda não conseguiu romper esse limite. Você continua estagnado, você continua parado. Observe que o apóstolo Pedro, ele contestava Jesus de vez em quando. De vez em quando o apóstolo Pedro, acontecia alguma coisa, ele era repreendido, lá na frente ele fazia de novo. Por quê? Porque ele ainda não tinha rompido esses limites. Ou seja, de vez em quando ele manifestava uma prática que era reprovável. É simples de nós identificarmos os limites que nós ainda não conseguimos romper. Toda prática reprovável, desalinhada com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que seja baseado nos princípios de Deus, significa que nós não rompemos os limites. Não estou falando de um erro súbito. Eu não estou falando de um pecado que se comete e logo se arrepende. Não estou falando isso. Eu estou falando de uma prática que ela torna-se uma constância. Que de tempos em tempos a gente consegue esconder, a gente consegue colocar uma maquiagem, mas que uma determinada situação ou uma ocasião, ela pode vir à tona mais uma vez. Por quê? Porque não houve rompimento, não houve a ultrapassagem desse limite. Então nós ainda continuamos limitados, infelizmente. Então as práticas reprováveis, elas são determinantes para nós sabermos se nós rompemos os limites ou não. E eu espero que você que está me ouvindo, você esteja entendendo até aqui aquilo que a palavra, aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o Pai quer nos ensinar, para nós termos a nossa vida edificada em Deus. Nós temos que entender uma coisa muito importante, irmãos, acerca de romper os nossos próprios limites. Lembre-se, eu não estou falando de limites